meu nome é Ana Cláudia Mesquita Garcia, sou enfermeira paliativista e atualmente sou como docente na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas. E eu trouxe uma breve apresentação, uma apresentação introdutória sobre os aspectos bioéticos e legais em cuidados paliativos em enfermagem. A aula de hoje foi desenvolvida com base no Manual de Orientações quanto à competência técnico-científica, ética e legal dos profissionais de enfermagem, volume 1, produzido pelo Corém de Minas Gerais. E o que são, então, cuidados paliativos? Nós podemos entender o cuidado paliativo como uma abordagem de cuidados que deve ser realizada por uma equipe multiprofissional que tem basicamente dois objetivos principais, que são a melhora da qualidade de vida de pacientes, familiares e cuidadores, no caso de pacientes acometidos por doenças graves, e o alívio do sofrimento também destes pacientes, dos seus familiares e de seus cuidadores. E quando nós falamos de alívio do sofrimento em cuidados paliativos, nós estamos falando do alívio do sofrimento total, do alívio da dor total, compreendendo, então, o alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. Então, o cuidado paliativo tem como objetivo o alívio do sofrimento de pessoas com doenças graves, suas famílias, seus familiares e seus cuidadores. Bom, e quanto ao aspecto bioético, um dos nossos principais desafios dizem respeito à sabedoria prática em relação à tomada de decisão clínica, considerando as demandas, as necessidades do paciente e as intervenções que podem e que devem ser utilizadas, considerando as demandas do paciente. De acordo com a resolução número 41, de 31 de outubro de 2018, esta resolução dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados e integrados no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. E de acordo com esta resolução, os cuidados paliativos, eles devem ser ofertados em toda a rede de atenção da saúde, considerando atenção básica, atenção domiciliar, atenção ambulatorial, urgência, emergência e atenção hospitalar. Então, o ideal é que os pacientes acometidos por doenças graves ou aqueles que enfrentam problemas associados a doenças graves e seus familiares tenham acesso à abordagem dos cuidados paliativos em toda a rede de assistência à saúde. No entanto, apesar da reconhecida necessidade e importância dos cuidados paliativos, ainda há alguns mitos que percorrem a sociedade de forma geral, inclusive o meio dos profissionais de saúde, em relação ao entendimento do que se trata, então, a abordagem dos cuidados paliativos. Alguns dos mitos são, por exemplo, cuidado paliativo tem a ver com o abandono do paciente pela equipe de saúde. Então, muitas vezes há um entendimento de que o cuidado paliativo é somente para pessoas que estão em fim de vida, mais especificamente, muitas vezes em processo ativo de morte, e que, portanto, uma vez que essa pessoa já está quase morrendo, não há mais o que ser feito por essa pessoa, ela não tem mais necessidades que a equipe de saúde possa atender. Isso é um mito, né? Nós sabemos que sim, por mais que a doença chegue em um ponto em que o tratamento curativo não vai provocar mais uma resposta em relação a essa doença, ainda assim, nós temos muito que fazer pela pessoa que tem a doença, né? Inclusive no seu processo de fim de vida, inclusive no seu processo ativo de morte. Então, sim, sempre há o que se fazer pela pessoa, pelo paciente e pela sua família, considerando
o alívio do sofrimento nos aspectos físico, psicológico, social e espiritual. Já não há mais nada o que fazer, né? É um outro mito que muitas vezes a gente ouve aí dos próprios profissionais de saúde. É um paciente que não tem mais nada o que fazer por ele. E, na verdade, não. Sempre há o que fazer pela pessoa que tem a doença e pela sua família. Os cuidados paliativos referem-se simplesmente à inclusão de opioides, como, por exemplo, a morfina. Então, muitas vezes, o fato de que haja a prescrição de um opioide, né, da morfina para um paciente, pode suscitar nos profissionais que estão assistindo esse paciente de que, por isso, por estar em uso de morfina, é um paciente em terminalidade, é um paciente em cuidados paliativos, e não necessariamente. Bom, neste contexto, então, é extremamente importante nos lembrarmos de que esta pessoa enferma, por mais que esteja em processo de fim de vida, ou ainda que esteja em processo ativo de morte, ainda estará viva até o momento da sua morte, né? Então, obrigatoriamente, necessariamente, como profissionais de saúde, como profissionais de enfermagem, precisamos estar atentos e atentas às demandas, às necessidades desse paciente, inclusive até o momento da morte. Portanto, estas pessoas devem ser cuidadas com dignidade e respeito, inclusive depois do óbito, considerando que os cuidados de enfermagem vão ser continuados, devem ser continuados aí, inclusive com os cuidados do corpo após o óbito. E aí eu trago uma fala bastante conhecida da doutora Cicely Saunders, precursora, pioneira do movimento moderno dos cuidados paliativos. Ela dizia o seguinte: ao cuidar de você, no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida e que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Então, essa fala da doutora Cicely Saunders resume de forma bastante assertiva o propósito dos cuidados paliativos. E aí nós temos alguns princípios que norteiam a prática dos cuidados paliativos. Eu trouxe aqui hoje 2 princípios essenciais que estão diretamente ligados a esses aspectos bioéticos. O primeiro deles é o seguinte: reafirmar a vida e a morte como processos naturais e não apressar ou adiar a morte, são alguns dos princípios que orientam a prática dos cuidados paliativos, né? Então, de acordo com o propósito do cuidado paliativo, nós entendemos a morte como algo natural, como algo que faz parte da experiência de ser humano. E a proposta, então, é que as pessoas com doenças graves, elas sejam cuidadas da melhor maneira possível, para que tenham o seu sofrimento aliviado, até que a morte chegue no seu momento natural, né, sem adiarmos ou sem adiantarmos a chegada da morte. Então, de acordo com os princípios do cuidado paliativo, busca-se, na medida do possível, o alcance da ortotanásia, evitando-se a eutanásia, a distanásia e a mistanásia. E a gente vai ver um pouco sobre cada um desses conceitos. Bom, então começando pela eutanásia. O que significa eutanásia? Trata-se de um ato cometido por terceiros que visa provocar a morte para cessar o sofrimento do paciente. Então, por meio da eutanásia, nós adiantamos a chegada da morte. E aí eu trago um outro conceito que é bastante conhecido na área também e que está relacionado à eutanásia, né, que é o suicídio assistido. Então, o suicídio assistido trata-se da abreviação da vida
feita pela própria pessoa, pelo próprio paciente que está com uma doença grave, incurável e ou em fase terminal. Nesse caso, o enfermo é auxiliado por outra pessoa, seja um profissional médico ou não, que lhe proporciona os meios para que possa, por si mesmo, pôr fim à sua vida, né? Então, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido têm o objetivo de interromper a vida, de adiantar a morte. No entanto, a eutanásia ela vai ser realizada por um terceiro, né, por um profissional de saúde, e o suicídio assistido vai ser realizado pelo próprio paciente, pela própria pessoa enferma. Em relação à distanásia. A distanásia, então, é o contrário, é o oposto da eutanásia. Enquanto na eutanásia nós adiantamos a chegada da morte, com a distanásia, o que se espera é atrasar o quanto for possível a chegada da morte, né? Então, distanásia pode ser entendida como prolongamento do processo de morrer com sofrimento a partir da perspectiva do paciente. Trata-se da atitude de obstinação terapêutica que, buscando salvar a vida do paciente em terminalidade da doença, submete-o a grande sofrimento, né? Isso é algo bastante importante dentro do conceito de distanásia. Nós, quando realizado, esse procedimento ele vai proporcionar o prolongamento do processo de morte, e muitas vezes com sofrimento para o próprio paciente. Nesta conduta, não se prolonga a vida propriamente dita, mas o processo de morrer, como afirmam diversos estudiosos da área. Em relação à mistanásia, a mistanásia diz respeito à morte miserável, precoce e evitável, que está diretamente relacionada a causas sociais. Trata-se da morte infligida pelos 3 níveis de governo, por meio da manutenção da pobreza, da violência, da falta de infraestrutura e de condições mínimas para a vida digna. Então, por exemplo, são aquelas pessoas, pensando em populações vulneráveis, por exemplo, a população de rua, que não chegam ao óbito por uma doença especificamente, né? Muitas vezes são pessoas jovens que, se tivessem condições dignas de vida, não iriam morrer naquele momento, naquelas condições. Então, a mistanásia está diretamente ligada a questões sociais, a morte relacionada pela desigualdade social por questões sociais. E, por fim, nós temos a ortotanásia, que é o objetivo, então, dos cuidados paliativos. A ortotanásia significa a boa morte ou a morte digna, a morte correta, a morte que chega no seu momento natural, no seu tempo certo, sem ser adiantada e sem ser postergada. É a morte desejável, natural, no tempo certo, na qual não há interferência humana para o prolongamento artificial da vida, por exemplo, por meio de procedimentos que acarretam o aumento do sofrimento para o próprio paciente e muitas vezes para os familiares também. Ou para o adiantamento proposital da morte. Agora, alguns aspectos em relação à legislação em enfermagem e cuidados paliativos. Bom, os profissionais de enfermagem, eles têm um papel essencial na assistência em cuidados paliativos, considerando que é essencial para essa abordagem de cuidados a participação dos membros da equipe multiprofissional, dentre eles os profissionais de enfermagem, que tem, então, o seu papel de extrema importância na assistência ao paciente e à família em cuidados paliativos. Portanto, é imprescindível que estes profissionais atuem de forma íntegra e correta, orientados pelo Código de Ética da Enfermagem, né, que para nós é a resolução COFEN de número 564 de 2017.
Bom, então, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, os profissionais que compõem a equipe de enfermagem, no caso, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, têm respaldo para a prestação de assistência e enfermagem em cuidados paliativos. Começando aqui pelo artigo 42, que diz o seguinte: o profissional de enfermagem deve respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Algo que é extremamente importante dentro do cuidado paliativo diz respeito a se considerar, a se levar em conta e respeitar a autonomia do indivíduo, a autonomia do paciente, a autonomia da família, né? E o nosso código de ética vai nos confirmar a importância disso. Parágrafo único. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente as suas vontades. Bom, o que são as diretivas antecipadas de vontade? As diretivas antecipadas de vontade são um tipo de documento no qual a pessoa enferma com doença grave, ela deixa relatado, ela deixa descrito aqueles procedimentos, aquelas situações que ela gostaria que fossem realizadas e aquelas que ela não gostaria que fossem realizadas, caso ela esteja impossibilitada de se comunicar. Nosso dever, como profissionais de enfermagem, então, é respeitar a vontade, a autonomia desse paciente manifestados nesse documento. Então, uma vez que o paciente possui as suas diretivas antecipadas de vontade, elas estão registradas, os profissionais de enfermagem devem respeitar a vontade do paciente que foi manifestada nesse documento. As diretivas antecipadas de vontade relacionadas ao fim de vida, tipo de documento no qual a pessoa informa suas vontades em relação ao tratamento médico que quer ou não receber ao final de sua vida. Lembrando que as diretivas antecipadas de vontade, elas podem ser alteradas a qualquer momento, né, pelo próprio paciente, pela pessoa que escreveu essas diretivas. E lembrando, então, a importância de que toda a equipe multiprofissional, inclusive a equipe de enfermagem, respeitem e considerem as vontades do paciente que estiverem apresentadas nesse documento. O artigo 48 do Código de Ética de Enfermagem vai dizer o seguinte: o profissional de enfermagem deve prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida à pessoa e à família no processo do nascer, viver, morrer e luto. Então, isso é extremamente importante. A equipe de enfermagem, os profissionais de enfermagem, eles prestam assistência à pessoa durante todo o seu ciclo vital, desde o nascimento até o processo de luto. Isso é algo essencial também dentro dos cuidados paliativos. O cuidado paliativo não termina, não finaliza quando o paciente morre, mas ele continua, mesmo após o óbito do paciente, por meio do cuidado, da assistência à família no período de luto. Parágrafo único. Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais, com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal, né? Então, mais uma vez, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem apresenta de forma explícita o dever dos profissionais de enfermagem de prestarem
o cuidado paliativo, com foco no alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. De acordo com o artigo 74, o Código de Ética de Enfermagem diz o seguinte: promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, né? Então, um profissional de enfermagem, ele não pode, né, estar envolvido com práticas que se destinem a antecipar a morte da pessoa. Lembrando que, no Brasil, seja a eutanásia, seja o suicídio assistido, a morte medicamente assistida, não são permitidos. De acordo com o artigo 79, prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública e ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de emergência. Então, lembrando que os profissionais de enfermagem não podem prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotina aprovada das instituições de saúde, com exceção de situações de emergência. E para encerrar, então, a abordagem dos aspectos éticos em cuidados paliativos e enfermagem, algumas considerações finais. Todas as pessoas acometidas por doenças graves têm direito à assistência à saúde que vise o alívio do sofrimento e a melhora da qualidade de vida, o que reforça a necessidade de que os cuidados paliativos, como direito humano, estejam acessíveis à população. Neste sentido, os profissionais de enfermagem devem agir conforme seu código de ética, que preza pelo respeito, pela dignidade e pela autonomia da pessoa, família e comunidade assistidas. Muito obrigada.